Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais ao vivo, no nosso canal no YouTube, Cidades em Debate, obrigado pelo carinho. Deixa lá o seu like, né, que é importantíssimo para a gente poder agregar aí, para ter um bom engajamento. E também estamos na nossa página no Facebook, Cidades em Debate. Vamos trazer um outro assunto que chama atenção, porque esse assunto aconteceu nessa manhã, né? E a gente, de repente, está acompanhando aqui há poucos instantes, então, depois de um anúncio feito por um sistema de alto-falante do Exército no acampamento em frente ao quartel em Brasília, os manifestantes foram detidos e levados. Ao menos 1.200 pessoas que estavam no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília foram detidas pela Polícia Federal. Elas estão sendo levadas para a sede da Polícia Federal em pelo menos 40 ônibus. A decisão atende uma determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O magistrado ordenou a desocupação das estruturas montadas nas imediações de quartéis generais e a prisão em flagrante dos participantes. Ô, Fábio, nesse quesito aí, porque eram pessoas que estavam ali em frente ao quartel já há quase 70 dias, isso vale ou não? Eu acho, veja, não sei se foi a prisão em flagrante ou essas pessoas foram levadas para a Polícia Federal para serem feita uma triagem qualificadas. Por quê? Porque, como a gente sempre falou aqui, a manifestação ela é legítima, mas quando determinados grupos se reúnem para poder se organizar para praticar crime, aí já não vira o direito de reunião que todas as pessoas têm e que é garantido pela Constituição. Aí a coisa muda. Essas pessoas elas vão ser qualificadas, elas vão haver uma triagem para ver se identifica se alguma daquelas pessoas estavam lá no momento, porque as pessoas lá, Santiago, se você olhar assim, logicamente, todo mundo viu, as pessoas não escondiam o rosto, não, fazendo selfie, dando risada, como se tivessem conquistado ali alguma coisa, sem saber a gravidade do que é um ato como aquele, entendeu? Elas não têm a noção, muitas dessas pessoas não sabiam e nem imaginam o que pode acontecer para a vida delas, responder um processo crime, onde uma pena mínima de 4 anos, podendo chegar a 8, quer dizer, as pessoas dando risada lá, dando tchauzinho. Ali me restou a impressão clara de manipulação. Os participantes têm que ser punidos, sim, porque a gente não pode relativizar com isso. Agora, os mandantes têm que encontrar que são os principais responsáveis, que podem estar financiando isso. Logicamente, concordo com o Paulo, com você, o presidente, eu acho que ele se antecipou de apontar o dedo para determinada classe, como foi feita para os empresários do agro. Quer dizer, não se pode, antes de uma averiguação, você acusar. Pode ter indícios? Até pode, mas você não pode dizer foi. Precisa ser apurado, precisa ter provas, né? A verdade é que os que foram presos foram as 300 pessoas que foram presas em flagrante delito na hora da invasão. Essas outras pessoas aí dos acampamentos vão ser levadas para a Polícia Federal para ser feita uma triagem. Logicamente que a Polícia Federal vai ficar o registro de todas essas pessoas, comparações vão ser feitas, as filmagens vão ser vistas, quem é que estava, quem é que não estava, e eu acho que essa triagem vai servir para isso. Então, não foi que ele mandou prender todo mundo que estava no acampamento, não foi isso. Então, você acha que essas pessoas vão ser soltas, vamos dizer assim? Eu acho que a grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Justamente fazer uma triagem, por quê? Para que a investigação futura ela possa ter subsídio para poder acontecer. Aí esse aqui, vamos ver esse aqui se estava, não estava. Isso tudo vai ter que ser estudado minuciosamente. As imagens, enfim, toda a fase de produção de prova vai ter que ser aprofundado. E simplesmente você deixar essas pessoas que estavam lá ir embora, você fica sem saber quem estava lá, quem não estava. É por isso, e por causa da intervenção federal, é que aconteceu a ordem do acampamento ser desmontado, justamente porque foi decretada a intervenção federal. Porque, veja bem,
esses manifestantes aí, mesmo com o governo tendo tomado posse, eles estavam lá até ontem. Quer dizer, agora, quando acontece uma situação dessa, que é o cometimento de crime, que já não passa a ser mais manifestação, aí a coisa muda, e aí precisa se investigar, de fato, quem participou e quem não participou dessa situação. Nessa imagem aqui, a gente pode ver um rapaz com megafone, né? Ali, um oficial do Exército com um megafone na mão, e ele estava falando aqui que o Exército não quer briga com ninguém, aquela coisa toda, não quer entrar em conflito com as pessoas, então gostaria que todos nos obedecessem, sigam até os ônibus, vocês vão ser levados, não o ônibus de vocês, mas sim esses ônibus pré-determinados, que são os 40 ônibus cedidos lá, justamente para que levasse essas pessoas para a Polícia Federal. Ô Marcelo, agora fica aqui também, o que a gente estava acompanhando aqui no nosso GC, que o Exército deu uma impressão de que entregou os manifestantes. Você vê dessa maneira também ou não? O Exército está cumprindo ordens, né? Agora o Exército está sob comando do presidente, né? O presidente determina... Desculpa, Marcelo, só um adendo, desculpa te interromper. O Exército, quando fala isso, Santiago, é porque não é a função do Exército. A função do Exército é outra, são outras funções. Não a de você tá em confronto ou com manifestante, essa não é a função do Exército. Né? Só esse adendo, porque não é a função dele. É por isso que ele não vai. E não é porque o presidente assumiu que o Exército não serve a nenhum presidente, nem a João, José, Joaquim, Bolsonaro, Lula, Fernando, ninguém. O Exército serve a nós, a nação, e protege o país, não é o presidente, o vice. Né? É só esse adendo. Pode completar, Marcelinho. Então, tá difícil falar de Alexandre de Moraes, porque é complicado, né? Todas as ações que ele toma são arbitrárias, né? Não tem a menor sombra de dúvida, né? Quando ele tira do cargo ali o governador, em que pese, se apurado lá na frente ele ter alguma culpabilidade, o governador tomou a ação que deveria ter tomado, tirou o secretário, ele tomou a atitude que tinha que ter tomado. Agora, afastar o governador, tal, aí vem o presidente e coloca intervenção federal, o ministro nomeia um antigo dirigente da Uni para ficar lá no lugar como interventor federal da segurança pública do Distrito Federal. Então, veja que as coisas não se encaixam, né? O quebra-cabeça não se encaixa. E o líder maior da nação, que deveria apaziguar, né, que tem o dom da fala, o dom, né, da conversa, né, o dom da conciliação, deveria, no meu modo de ver, falar, olha, por favor, vá uma liderança aqui do Congresso, vá num grupo de manifestantes lá, de terroristas, seja lá do que vocês querem chamar, chamem 10 deles lá, que eu quero conversar. É um gesto que talvez trouxesse calmaria a todo esse processo, para que eles entendessem que o próprio presidente que está lá não tem culpa de estar lá. Ele está lá porque alguém convalidou. E esse alguém é o TSE e o STF. Eles convalidaram. Ele em si não tem culpa. Qual é a culpa que ele tem? De ter sido colocado lá para a eleição? De ter sido tirado lá das condenações e tudo mais? Ele fez o que tinha que fazer, ele correu atrás, conseguiu. Agora, quem habilitou ele é que está, né, deveria se demonstrar aí. Agora, ele com o dom da palavra, com o famoso canto, né, que o próprio Ciro Gomes disse durante as eleições, deveria entrar em tom de conciliação. Chama para a conversa resolve. O gesto, na política, o gesto é a melhor solução para qualquer conflito. Quando você faz um gesto para um partido político, para qualquer coisa que você queira fazer, você faz um gesto, a outra parte entende como sendo, olha, está sendo visto com bons olhos, vamos apoiar a causa. É assim que é visto. Por que isso não acontece? Então, é assim. Eu acho que estão realmente esticando a corda de todos os lados.
alguém tem que baixar o tom. Baixa o tom um pouquinho, não precisa abrir mão, mas baixa o tom. Fala, vem cá, chama aqui para conversa. Por que vocês não gostam de mim? O que eu fiz? O que eu preciso? O que vocês entendem que o governo tem que fazer? Né? Deem sugestões, tragam opiniões, tal, façam um gesto. Não custaria nada. De repente, isso apaziguaria a gestão. Não seria uma gestão tão impositiva, né? E isso, assim, né? A gente não pode nem dizer nem de um lado nem de outro, né? Bolsonaro também não era nada, nenhuma flor que se cheire também, em termos de falar, né? Mas ele falava, e na hora de agir, não agia. Ô, Paulinho, eu quero saber a sua opinião agora, né? Tá faltando a sua opinião. Você acha que o Exército entregou o povo brasileiro, os manifestantes? Quer dizer, tivemos duas situações. Uma, pessoas invadindo lá o Planalto, né? Ontem tivemos essa situação, infelizmente. Foram até atos, segundo o próprio Flávio Dino, terroristas, né? Classificaram como fascistas, terroristas, enfim, até o próprio presidente falou isso. E o outro são pessoas acampadas lá há mais de 60 dias, quase 70 dias, né? Ali no QG do Exército. E, de repente, de um dia para o outro, essas pessoas também são enquadradas, é tudo generalizado, sendo que uma noite anterior o próprio Exército tinha tirado de lá as polícias, a Guarda Nacional, a Polícia Militar, colocaram até tanques aí apontando para os carros da Polícia Militar, enfim, ali na porta do QG, para proteger esses manifestantes, em nome da democracia. E, de repente, no outro dia de manhã, o próprio Exército pede para essas pessoas entrarem no ônibus que elas vão ser enquadradas na Polícia Federal. Como é que você vê essa situação? Uma situação nova, eu nunca vi isso na minha vida, né? Thiago, acabei de falar no primeiro bloco do teu programa quem foram os dois grandes vencedores dessas terríveis manifestações aí, no meu ver, terroristas, né? Alexandre de Moraes e o próprio presidente Lula. Alexandre de Moraes, ele está agora com o poder supremo nas mãos, né? A primeira coisa que ele decreta é a ilegalidade dessas manifestações na frente dos quartéis, né? Tanto é que já estão desmobilizando aqui em São Paulo, né? O secretário de Segurança, o capitão Derrite, aqui do estado de São Paulo, já foi conversar com o pessoal que está acampado lá na frente dos quartéis para saírem fora, que receberam ordens federais do Supremo Tribunal Federal para essa desmobilização. Então, só fortaleceu duas pessoas essas equivocadas manifestações, esse ato esdrúxulo. Um deles foi o Alexandre de Moraes. As Forças Armadas, Santiago, elas não têm o que fazer quando essas cenas horrendas aparecem na televisão, aparecem na mídia. Foi roubado armas do sistema de segurança do Congresso. Os caras violaram a sala de segurança do Congresso e roubaram armas. Então, cara, foi um negócio absurdo. Agora, se teve alguém que indicou onde fica o setor de armamento do Congresso, se alguém facilitou, isso aí é que o doutor Fábio falou, tem que ser individualizado e muito bem investigado. Mas, a priori, vai ser todo mundo envolvido. Entendeu? O que acontece? A polícia, o Estado, quer saber onde estão essas armas. Quer saber se essas armas não estão na mão desses manifestantes, que muitas vezes estão acampados aí em frente ao quartel. Essas manifestações de ontem, elas foram tão equivocadas, tão imbecis, tão burras, que elas deram uma autonomia para o Alexandre de Moraes e para o próprio presidente Lula, que foi um absurdo. O que eles falavam em campanha aconteceu ontem, entendeu? Então, quer dizer, agora a bucha vai ser muito maior. É aquilo que o Marcelo falou, tem que haver um apaziguamento. Eu falei, enquanto não apaziguarem os ânimos, o negócio vai ficar ruim, vai haver uma convulsão social, vai haver. Eu estou falando isso, já falei isso aí com os amigos meus, já falei com você, já falei em outras mídias, o negócio vai ficar ruim. Nós temos que abaixar a bola. Santiago, você me permite só um adendo? Concordo com o Paulinho, é isso. Acalmar os ânimos é fundamental. É uma situação que precisa, de fato, ser feita. O que só não pode é dizer, isso aí não foi nada, deixa para lá, vamos
vamos tocar daqui para frente, agora está começando agora. Não pode, isso, na minha opinião, não pode. Porque aí você é um precedente para que isso aconteça no país inteiro. Agora, lógico que a conversa sempre é a melhor coisa. Agora, existem situações em que você não pode abrir mão de fazer valer o Estado Democrático de Direito, que é não permitir situações como essa aí, porque senão isso aí amanhã vira moda. Alguém vai em Belo Horizonte, vai invadir não sei o quê, vai invadir a prefeitura, vai invadir a sede do governo do Estado. Quer dizer, ao meu ver, não se pode relativizar. Mas que tem que ser, para todo governo, tem que, de fato, governar para todo mundo, isso tem.